Ela é advogada, ela é escritora, ela é empresária, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, é filha, é sonhadora, é idealista e também é minha melhor amiga. Eu quero que vocês recebam com muitas palmas aí nas suas casas, Maria Luísa, seja bem-vinda. Oi. Seja bem-vinda ao Boteco. Obrigada, Gaspo. Eu fiquei tão feliz com o convite. Veio levar o nível aqui do nosso boteco, só tinha macho por aqui ultimamente, cara, tava deprimente já esse negócio, sabe? A gente precisava de uma presença feminina forte, assim, né? Forte mesmo, que nem a tua. Muito obrigada. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gaspo. Olha só, a Maria Luísa, ela é um monte de coisa, né? E se a gente escolher um tema para falar, a gente pode ficar 8 dias falando aqui, que vai ter assunto. Então a gente vai tentar resumir um pouquinho e vai tentar situar vocês primeiro, né, em quem ela é. E eu vou começar dizendo que é o seguinte, Maria Luísa se formou em Direito, né? Aonde? Aonde que foi? Então, é aí que foi. Eu entrei na faculdade com 16 anos, Gaspo. Tu sabe, porque a gente terminou o segundo grau junto aqui, né? Então, eu era mais jovem, estudante de Direito da Unicinos, na Grande Porto Alegre. Olha só. E tu se eu fiquei até lá? O 6º período. Não, eu me formei na Chapecó, na Universidade aqui de Chapecó. Que legal, que legal. Me formei aqui. Tu se formaste e tu começou a exercer depois Direito. Qual foi a tua primeira ação, assim? Então, eu entrei muito cedo na universidade, mas eu levei 10 anos para me formar. Porque aí eu saí da Unicinos, eu vim para Chapecó e fiz um intercâmbio. Aí morei 2 anos fora, aí voltei e terminei a universidade aqui. Onde é que foi esse intercâmbio? E a advocacia foi em Londres. Londres. Tá. Mas faz muito tempo, né, Gaspo? Faz bastante tempo. Faz tempo. Faz tempo. Não vamos entrar em detalhes de datas. Então, aí o que aconteceu? Eu me formei e eu me formei naquilo que eu amava. Eu sempre gostei muito da advocacia, sabe? Eu acho uma profissão, assim, encantadora, né? E eu fui advogar. Fiquei na área da família, fiquei sempre na área, assim, mais humanitária da ciência, sabe? Então, assim, eu amava a ciência jurídica, mas eu gostava do lado humano da lei, sabe? Daquilo que a lei traria de benefício para nos civilizar e também para nos humanizar. Não gosto muito dessas expressões, sabe? Eu acho deslocadas, mas para me fazer entender, sabe? E aí eu fiquei na advocacia um tempo, fiquei quase 10 anos na advocacia, né? E aí eu me voltei para pesquisa. Tá, mas antes disso, quando que começou essas histórias aqui, ó? Esse livro aqui. Esse aí, ó, foi o Mestre Jerzy. De onde é que vem isso aqui? Esses livros de poesia. Deixa eu te falar. Quer dizer, é um livro de poesia, né? Vamos só situar. Um é um livro de poesia e um é um conto sobre a visita da coruja. Eu quero falar primeiro da visita da coruja, pode ser? Tá, pode ser. Então fala da visita da coruja. Tá, então, a visita da coruja é um conto juvenil, né? A gente conseguiu publicar, tá na Biblioteca Nacional, tá acesso na internet, assim, ele é um livro eletrônico também, e conta a história de uma menina, né, que era apaixonada por castelos e que estava comemorando seu aniversário de 15 anos. E nesse inteirinho todo, o enredo acaba sendo 8 contos dentro de um conto, né, porque são contos são vivências que ela vai ter nesse dialogar com a coruja, que simboliza, digamos, a sabedoria dela, a experiência dela, ou ela com ela mesma. E é uma história que o vocabulário é bem infantilizado, mas é uma história bem profunda, sabe? Ela mexe com valores intrínsecos do homem, assim, sabe? Tá, mas eu quero saber o seguinte, de onde é que veio essa ideia de começar a escrever poemas? Quer dizer, eu sei... O mestre Jerzy. Quem foi o mestre? O conto veio por causa do mestre ou tu já estava escrevendo poesias e ele te incentivou a publicar? Como é que foi essa história? Foi assim, ó, dizem que a gente tem 3 mestres na vida. Eu tenho 3 mestres, a professora Odete, o mestre Jerzy e meu pai,
São os meus 3 Legal. mestres. E o mestre Gesi é um professor que fala 9 línguas, ele tem 90 anos ou mais, ou um pouquinho, 92 talvez, no máximo. Ele é um gênio daqui, ele é um gênio. Tu pode falar o que tu quiser com ele, que ele tem assunto, ele sim tem assunto para 8 dias, tá, Gaspo? Não eu. Enfim, eu fui fazer aulas de línguas e de história com ele, porque ele me ensinava a Revolução Francesa me dando aula de francês, ele me ensinava a independência americana, né, em inglês, e assim ia, sabe? Expressões em latim e tudo mais. E um dia eu já tinha escrito esses poemas nesse intercâmbio que eu fiz em Londres, eram poemas da minha juventude, tá? No meu tempo solitário lá, dos bares e botecos, né? Olha só. E um dia eu levei para ele. Café. Eu levei porque eu disse que eu escrevi umas coisas, ele pediu para ler. Eu fiquei com vergonha, porque ele é um gênio, como eu te falei. Certo. Mas eu levei, né? Eu queria também ser testada. E ele gostou. E daí ele unificou e fez aquele primeiro livrinho, que não era por editora, que era um livrinho impresso em casa. Ele colava página por página. Ele era um amado. Ele é um amado. Ele ainda tá aí, né? Para contar as histórias dele. E aí eu tive um dia uma ideia sobre a visita da coruja e tudo que me transformou como mãe e como a minha filha vem me transformando e tudo mais. E aí ela me ajudou nessas ideias, ela fomentou essas ideias através das nossas experiências. E aí saiu a visita da coruja. Mas eu tive a participação importante do meu irmão mais velho. Ele gostou da história, sabe? E um dia ele chegou lá em casa de surpresa e me deu uma coruja de louça, e era a coruja que eu tinha imaginado no meu livro. Então eu caí no choro, caí no pranto, eu sabia que a obra precisava ser publicada. E aí eu publiquei, a editora é de Curitiba. Que legal. Tá, e me conta outra coisa, assim, antes da Teorema, né, tu estava com outro objetivo, né, que objetivo era esse? Então, eu entrei para pesquisa, comecei a escrever, daí as pessoas começaram a dizer que eu escrevia legal e professores começaram a me incentivar e eu conheci um grupo acadêmico, entrei para grupos de pesquisa e fiquei na leitura porque eu tenho ainda, né, não vou dizer que eu tinha, né, mas de repente esteja freando um pouco, assim, a minha expectativa, né, mas eu gostaria muito de estudar na escola do Itamaraty. Eu não sei se eu gostaria de ser uma diplomata, tu entende, Gaspar? Mas para chegar nessa escola, você tem que passar no concurso, claro. Senão mas você não tem acesso. É isso que eu queria te perguntar. Na época, tu estavas estudando para o concurso de diplomata. Era isso, né? Vamos explicar para a galera um pouco. Ainda tá. Vamos explicar para a galera um pouco o que é, né? Nós temos o cargo de embaixador, chanceler e diplomata dentro do Itamaraty, é isso? Os 3 cargos principais? Tem de ministro. Tem de ministro, claro, também, o ministro é uma seria escala. o chefe do Itamaraty, né? Aí os embaixadores que vão para cada país, é isso? Chanceler também e o diplomata, é isso? Mais ou menos? Ou estou falando besteira? Olha, falar besteira no governo atual é uma coisa bem natural, né? E essa hierarquia que você deu no momento, eu não sei como está lá dentro, nós já vamos chegar aí. Há um caos instaurado. Era assim, né? Era assim, precisava ser... É assim, ó, 3º secretário, aí você vai para o 2º secretário, 1º secretário, ministro, até o cargo de embaixador, né? Chanceler e embaixador, no Brasil, é uma profissão unificada, né? Entendi. São funções distintas, mas a profissão é unificada. Mas, enfim, isso era um cargo de carreira, né? É um cargo de carreira. É um cargo de carreira. Não é mais, É um cargo. Não, é um cargo de carreira. Agora, ser embaixador pode ser também, esse embaixador pode ser nomeado pelo presidente. Certo. Ele também pode ser nomeado, né? Não é pelo presidente propriamente dito. A Constituição tem um regimento, todo um trâmite para isso, né? Tem que passar pela Assembleia, né? Pelas casas, assim, então... Se o cara morar nos Estados Unidos, fritar uns hambúrguer, pode ser embaixador dos Estados Unidos já? Como é que é essa parada aí? É fácil? Nesse governo pode, né? E sabe que... Não precisa mais estudar a economia do mundo, história do mundo, nada? Não tem mais nada? Para quê? A Terra é plana, meu amigo. Você está atrasado.
O tempo que o planeta era redondo se estudava, se buscava. Não, então vamos falar do tempo que o planeta era redondo. O que tu tinha que estudar nesses teus, né, nessa tua preparação aí? Quais eram as matérias que tu estudava? Quais eram os assuntos que tu estudava? Ou que tu ainda estuda, na verdade, né? Mas quais são os assuntos que tu precisa dominar para querer fazer esse concurso e ter uma chance, né, de passar, né? Assim, eu não sou a pessoa ideal, digamos, para dar dicas de estudo e coisas assim, porque eu sou a rainha da reprovação, tá? Eu já rodei 5 vezes nesse concurso e eu entendo realmente sobre reprovação, frustração, sensação de fracasso e etc. Me dediquei muito, me dedico muito ainda, mas eu estudo porque eu amo, sabe? É um hábito que eu adquiri, eu não consigo mais ficar distante. Só que a ignorância, ela não vai embora toda de uma vez. E tu não consegue se alimentar do conhecimento todo de uma vez, né? Claro. Porque a mente não absorve isso tudo. Claro. Então, as disciplinas que caem são 12 disciplinas. Cai economia, e aí dentro da economia você vai estudar macro e microeconomia e todo o horizonte que a economia pode te apresentar, mas não de uma forma profunda, de uma forma superficial. O concurso, ele não é aprofundado, mas ele é de conceitos consistentes, entende? Tu tem que entender a lógica, porque ele vai conectar essa matéria com as demais disciplinas. Ela não se apresenta para ti de uma maneira pura. Aqui é a prova de economia. Não é assim. Certo. Multidisciplinar seria. As questões são assim, sabe? A prova, ela até tem o nome de economia, mas a questão, ela é multidisciplinar. Você tem que fazer as conexões. Aí tem geografia, que é uma disciplina que eu amo, que a gente estuda sobre cidades globais, megacidades, subdesenvolvimentos, teorias também das relações internacionais que a gente envolve. Dependendo da temática, a gente está estudando a geografia, a gente pega paradigmas das relações internacionais para compreender aquele contexto, aquele cenário, aquela parte territorial, por que esse país é dessa maneira, o que a geografia, o território, as condições da natureza dão a ele que ele pode percorrer um caminho ou deixar de percorrer outro, sabe? Em questões de guerras comerciais, guerras políticas, guerras ideológicas. A colonização do país, né? Exatamente, Desde a dominação e tudo. Aí tem história do mundo, história do Brasil. Agora, é apaixonante a história do Brasil, sabe? É uma disciplina que, assim, você começa a se trabalha um pouco da tua autoestima, porque você começa a conhecer a história do teu povo, a tua história, afinal de contas, entende? Conhecer as lides que essa nação enfrentou para ser a nação que é, os planejamentos de Estado, sabe? Como que eles projetaram o Brasil, de que maneira que Dom Pedro II, que Dom Pedro I, digamos, lá na era colonial, pensou o que seria o Brasil, o que ele queria do Brasil, sabe? E o que é hoje, os presidentes que passaram, a maneira como eles aplicavam as ideias deles, no sentido de governança, no sentido de poder, no sentido de manutenção da ordem pública, sabe? De políticas públicas. E daí tem história do mundo, que é tudo conectado. O Brasil estava acontecendo isso, enquanto na Europa estava acontecendo aquilo. Então, você fica cada vez mais apaixonada. Tu quer o fim daquilo, tu quer... Aquilo te absorve, sabe? Porque instiga a tua curiosidade. E aí tem as línguas, que todo mundo que fala línguas, né, sabe o quanto isso é enriquecedor para o próprio ser, sabe? Porque é um exercício também de poder falar línguas, porque você consegue se comunicar com quem quiser, com certeza, a qualquer hora. Com certeza. Mas eu ainda gosto mais da língua chamada música, porque tu pode não falar nada, ser um mudo, e tu chegar num lugar e tocar um piano, tocar uma gaita, tocar uma viola, é uma comunicação instantânea. Né? A minha mãe que inclusive está assistindo aí o programa, a minha mãe é professora de piano, para quem não sabe. Oi, tia, tudo bem? E ela sempre diz o seguinte, que ela tem uma frase, não sei se é dela, mas eu sempre escutei dela, né? Que diz que se a linguagem dos povos fosse a música, a harmonia seria universal, né? Porque realmente músico sempre se entende, né? A gente que tem experiência aí, chega um músico de outro país, o cara não fala nada,
dá um acorde, o cara vem atrás, vai embora, e é isso aí, sabe? Então tem essa verdade toda. Luísa, a gente ainda vai seguir essa conversa, tá? Claro. A gente tem mais alguns convidados, eu vou te colocar Oba. lá no backstage um pouquinho, Oba. e depois a gente vai começar a falar da Teorema, né? Que é o que faz aqui. A gente vai encurtar um pouco a história, porque vocês já perceberam que a Luísa tem muito assunto, muitas experiências, né? Mas a gente vai resumir um pouquinho aqui e depois vocês vão atrás dela ali da Teorema e tal, né? E vocês vão descobrindo quem é a Maria Luísa, beleza? Vou te jogar lá para trás um pouquinho. Beijo, tá? Tchau. Fica aí, tu vai voltar. Sei, tá bom. Chega mais, Maria Luísa. Tu viu? O Oli foi embora, cara. Não foi nada. Não sei tá o que aí, aconteceu. daqui a pouco aparece. Tá, me conta então. Pegar um ar. A gente parou lá na história do concurso para diplomata e tal, né? Aí eu sei que, pô, tu estudou pacas, né? Chegou uma hora que saturou, e sempre quando a gente se dedica demais a alguma coisa, o cérebro diz assim, tá, velho, deu, vamos fazer uma outra coisa. Aí um dia cheguei na tua casa e tu tava lá costurando inocentemente, assim, né? Tipo assim, não, eu comecei a costurar, né? Falei, tá, legal, começou a costurar, que legal, né? Eu fiz um pano de prato. Ah, legal. Ah, eu fiz um avental. Ah, daqui a pouco eu chego lá, tem sei lá como é que chama aquele troço, cheio de avental e pacote. Eu falei, o que houve? Ah, já que eu tava costurando, montei uma grife, né? Foi mais ou menos assim ou não? Conta aí a história. Não, é que foi uma coisa assim, foi um momento de estafa mesmo, de muito estudo, 5 anos de estudo corrido, sem um relacionamento social diário, sabe? Porque você sabe, é muita dedicação, é determinismo, é foco, é muita coisa. E aí saturou, e aí eu fui buscar o bordado, que eu aprendi com a minha mãe a fazer tricô. E aí o bordado também me encanta, né? Não posso dizer que não. Aí eu pensei, olha, tô saturada, quem sabe eu começo a bordar umas florzinhas, né? E vou descansando a cabeça. Entrei na aula de bordado, tinha uma professora de costura, Proficissa, um beijo, obrigada por tudo que tu faz pela Teorema, tá? Muito obrigada. E a Proficissa começou a me ensinar, e até que um dia ela disse, bah, Luísa, mas tu tem jeito, né? Tu tem a pegada. Eu fiquei muito feliz, né? Aí fui fazendo, e gostando dos panos, e virei a louca dos panos, queria ver um pano com outro, e fazer os composê, e ver o que combinava, e não. Só que aí veio a ideia de criar alguma coisa, de vender aquilo, de fazer aquilo renda. Eu pensei na renda para mim, a princípio, né? Uma renda para mim. Claro. E aí eu conheci muitas mulheres, e elas me impactaram de uma maneira, num caminho sem volta, assim. Eu fiquei impactada com a história, com a superação, com momentos, com experiências. E aí eu resolvi que se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, o olhar não podia ser para o capital. O olhar tinha que ser também um olhar humano, empático, né? Generoso, um olhar de acolhimento, um olhar inclusivo. Aí me surge que essas costureiras me apresentaram essas mulheres e eu pensei em criar o grupo Manhê, né? E através do grupo Manhê ensinar elas a fazerem as nossas peças, que seriam limitadas em 5 peças. O avental, né, a luvinha, o paninho de prata, a faixinha, os scrunchzinhos e tal. Deixa eu mostrar pra galera. Hã? Deixa eu mostrar pra galera rapidinho uma foto aqui, ó. Peraí. Ali é o ateliê, né? Virou um ateliê. Né? Virou um ateliê. Muito legal, né? Mas não é ali que ocorrem as costuras, então essas mulheres, onde é que elas... E a ideia inicial era pegar mulheres com violência doméstica, para que elas pudessem ter um certo poder econômico para sair do circuito da violência. Depois eu percebi que as vulnerabilidades eram maiores do que só a violência física, ou psíquica, ou emocional de um homem para com uma mulher. Existiam outras violências, como uma perda abrupta, né, de um filho, de um pai, sei lá, de alguém que se ama. E outras coisas também, do tipo assim, falta de condicionamento emocional. A pessoa teve uma experiência na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta dura,
e que ela não saiu daquele pós-traumático. E aí, no fim, a Teorema, ela começou com 16 mulheres, num sistema de rotatividade. O que é rotatividade? A mulher aprende, ela não vai querer ficar costurando para a Teorema, ela aprendeu, ela pode fazer para ela, tu entende? A Teorema é só uma alavanca, é só um instrumento para levar essas pessoas a uma outra direção, a um outro momento, enfim. E elas se reconhecerem e recuperarem a autoestima e recomeçarem as suas histórias, sabe? E está sendo assim. Então, ontem mesmo eu fiz uma live e me perguntaram, né, na live qual era se era uma cooperativa, se era uma ONG, se era uma instituição, né? E eu quero deixar bem claro que são só mulheres de mão dada, todas de mãos dadas, né? Querendo a finalidade de se ajudar umas às outras, e que o regime jurídico não se enquadra nada do que a legislação vem nos apresentar. Então, a gente vai trabalhar isso, vamos fechar também a nossa ideia que está em construção, para depois determinar o que a Teorema vai ser no mundo comercial. Por enquanto, ela não se mantém. E a gente trabalha com capital privado, é a sociedade civil que se movimenta, sabe, organizada, para suprir determinadas lacunas do Estado, como essa. O Estado não tem condição de dar apoio a essas mulheres, né, na sua totalidade. A dimensão, a maneira com que a violência vem ocorrendo, as formas com que ela se apresenta e o número de casos, não tem Estado que comporte isso, né? E nós estamos falando de uma pátria que ela é uma pátria criada sobre o alicerce do preconceito de cor, né? Depois de gênero e... Enfim, são problemáticas que estão ainda na nossa raiz histórica, então elas vêm cravejadas dentro do que a gente é também, sabe? Dentro daquele arcabouço cultural e moral que a gente recebe. Não vai ser da noite para o dia, que não é com atitudes pontuais do governo que isso vai acontecer, é uma mudança de pensamento e de cultura que demora gerações para acontecer, se houver o esforço para que isso aconteça, né? Senão... E a Teorema é, no fim de tudo, um compromisso que eu tenho comigo mesmo, sabe? De fazer alguma coisa, nem que seja bem pouquinha. Claro, mas assim, em branco, não consigo passar a minha caminhada. Mas é aquela coisa, né? Que se todo mundo fizesse um pouquinho, todo mundo que pode fazer um pouco, fizesse um pouco, né? Pô, tudo ia ser... legal, né? Tipo, assim, o mundo ia funcionar melhor, né? Luísa, eu quero falar também dos produtos que a Teorema tem e tal. Mas antes, agora, o nosso amigo Ali Júnior, ele apareceu por aí. Eu falei que ele não tinha te abandonado. E eu quero pedir para ele dar uma canja e depois a gente troca mais uma ideia, pode ser? Ai, ótimo. Um beijo, tá? Então, fica aí, já volto. Tá, certo? Beijo. Agora eu vou chamar de volta a nossa querida amiga para finalizar a entrevista dela. Chega mais, Maria Luísa. Olha só, cheio de elogios para ti aqui, ó. Vou colocar alguns aqui, ó. Né? Quer dizer, muitas palmas, né? Opa! Aqui, ó. Poderosa, de mama, minha amiga Kiss, que vai aparecer aqui em outubro, no Outubro Vermelho. Né? Aqui também a Thaísa, minha prima, olha, lá de Marau, Rio Grande do Sul. Legal essa guria, é isso aí, legal mesmo, que maravilha. Valeu! A galera se manifestando. Vamos falar então agora de business aí. O que a Teorema tá vendendo aí, que eu sei que tá bombando essa loja aí. Olha só, antes de eu falar da Teorema, eu preciso me manifestar, porque você me deixou ali na salinha do lado, e eu não podia nem interromper nenhuma entrevista e falar nada com ninguém. Primeiro, eu quero dizer que eu deveria ter participado daquela entrevista com o escritor do artigo da Intercept, porque ele leu o que eu leio, né? Ele lê Hannah Arendt, ele citou teóricos aí que são espetaculares, né? E aí eu tava louca para dar os meus pitacos e não podia. Botei tudo aqui. Agora, então. Fala aí. E aí, o seguinte, só outra coisa, o músico agora, esse Oli, é Oli o nome dele? Isso, Oli Júnior, meu camarada. Olha, vou te dizer, para uma sexta-feira, ele arrepiou, tá? Que coisa, né? O Boteco do Gaspo não é qualquer boteco, guria, tu sentiu o nível aqui? E a Dani, o que é a Dani com aquela voz?
É isso tá? aí. É isso aí. Tá. Então vamos no Apoia-se, né? Vamos no Apoia-se, porque a gente precisa também ter um entretenimento de qualidade. Não estou dizendo isso porque hoje eu estou aqui falando um monte de coisa que tenho vontade também, mas porque estamos no boteco, né? Tu me falou que era para ficar à vontade, É que isso não tinha aí, é isso aí. formalidade, que não Solta sei o o verbo, quê. solta o verbo. Então, a gente tem que manter, porque é necessário, né? Ainda mais agora esse período de quarentena e de recolhimento total, existe também a necessidade da saúde emocional e, pois é, né, Gaspo, a gente conta contigo, tá, amigo? Que Vamos legal, continuar obrigado. aí com o Eu conto com boteco, com você a força também. total, É né? Todos os amigos recíproco. reunidos, todo mundo ali. Então É tá, isso aí. voltando a Teorema, né? Que tu pediu da Teorema? Tá, não, tu Teorema. queria se manifestar dos autores lá do que o. Não, Deus do livre Não vai nem agora. não vamos nem começar. Deus do livre. Não vamos começar agora. Agora é Vai para faltar, finalizar. Tu vai faltar falou, vamos cerveja, vai faltar finalizar. assunto. Tudo isso, né? Tá. Mas tu vai Tá. voltar aqui, ó. Nós vamos ter uma conversa depois nos bastidores aí, para te fazer Ó, uns quem me, comentários disso aqui. Quem me conhece sabe que eu sou análoga, que eu não entendo nada de internet, sabe que foi um sufoco para mim e que é uma superação estar ao vivo, porque eu também achei que era poderosa na frente das câmeras e tudo mais, e acho que isso bate o coraçãozinho. Faz... É, mas a galera tá É te uma achando poderosa, a emoçãozinha. galera tá curtindo, deu, né? Mas É isso aí. Então, é a Sinal que Teorema, o programa Gaspo. tá bom, tá? Se tu ficou com frio na barriga, que o programa tá bom. Se fosse qualquer porcaria, tu não ia dizer, vou lá, né? Mas não, né? Faz sentido. Não é qualquer boteco. É isso aí. Tá, Gaspo, a Teorema, tá? Então, a gente tá vendendo os aventais, as faixinhas, as luvinhas e os paninhos, tá? A gente paga para essas costureiras que vão lá, aprendem, depois elas reciclam, elas chamam uma outra amiga que também precisa, fica no lugar delas e assim vai. Quem controla isso? Eu tenho a Márcia, que é a bordadeira e que também orienta e ensina. Eu tenho a Kelly, que está no dia a dia da Teorema, nas vendas e nos pacotes, nas encomendas, pelo direct no Instagram, a gente vende muito pelo Instagram, muito. E eu tenho a Proficissa, que ensina novos modelos e que traz ideias novas e projetos novos, e tem eu, e tem também tem a Cláudia, que eu não posso esquecer da Cláudia, que é fornecedora de pano, que dá crédito para nós, que a gente paga como pode, como quer, ela é muito legal. E ela ofereceu gratuitamente a sala dela na quinta e na sexta, para essas costureiras irem, terem um espaço, porque o que acontece? Elas chegam sem nada, e a gente dá tudo. E elas aprendem a fazer aquilo. As primeiras peças não ficam tão boas, eu não posso comercializar. Então, elas vendem para quem elas querem. E depois, quando aprendem, daí a gente compra delas. R$15 o avental, 5 os acessórios, faixinha e coisa nada, e luvinha e paninho. E assim elas vão fazendo a renda delas conforme a necessidade delas também, porque eu preciso tantos reais na quinta e na sexta, elas vão trabalhar conforme também a necessidade. Cara, deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho maravilhoso essa coisa, que me lembra assim, eu tenho uma amiga que mora na Austrália, né? Morava na Austrália, e ela dizia que lá o que ela mais gostava era a coisa do easy job, que é trabalho fácil, né? As pessoas pegam e largam os empregos com uma facilidade porque sempre tem um trabalho. Eu quero trabalhar essa semana, eu vou lá e tenho um trabalho. Eu acho que a coisa mais digna que um cidadão pode ter, né? Como cidadão de um país, né? Não, esse aqui é meu país, eu sou um cidadão e eu tenho direitos. Cara, é o direito de tu trabalhar, né? Eu acho que é a coisa mais maravilhosa. Então, assim, parabéns por isso, porque eu acho que nada é mais digno e recompensante para a pessoa do que ela poder trabalhar, né, para conseguir suas coisas. Ninguém quer. Até tem gente que quer as coisas de graça, mas é porque não sabe o prazer que é tu conquistar alguma coisa, né, com o suor do teu trabalho. Então, parabéns demais esse trabalho da Teorema. Além de ser lindo, né, o produto final, né, todo o envolvimento, todo o desenvolvimento do trabalho é maravilhoso. Então, parabéns. Tá, e peraí, não podemos esquecer que cada coleção tem uma voz política. Isso eu preciso dizer. Que daí a gente fez a coleção feminista, a gente fez a coleção Salve a Amazônia, quando teve aquela onda de queimadas absurdas, horrendas, e sem manifestação do ministro da Ecologia, e nem também do presidente, e nem nada mais. E a gente se manifestou com relação aos migrantes, tem a coleção Migrantes do Brasil, que é feita pelo Mustafa, um beijo para o Mustafa, se ele estiver aí nos assistindo.
essa tosse é de boteco, não é de Covid, É, tá? isso aí. Aqui também rola. Aqui em casa rola essa Rola também. uma tosse de boteco. Rola, Tá? rola. E aí ele fez essa coleção, e ele é um negro, e ele é senegalense, e ele veio para cá, ele fala línguas, ele faz um monte de coisa, ele recorta, ele costura, como ninguém, ele fez uma coleção para gente, que é uma maneira também de dizer para o povo daqui, olha, esse pessoal tá Essa vindo, cultura. ele não tá roubando o teu trabalho, sabe? Essa é uma opinião do senso comum, daquele que não entende, né, daquele que não sabe do que está dizendo. Então, assim, nesse sentido. Então, a Teorema está sempre ligada à política, não aos partidos políticos, mas à política, né, que é importante o debate, que é importante que a gente se manifeste. Esses tempos, a gente foi passar uma temporada num lugar e eu entrei na sauna, tinha vários homens, assim, entrei com meu marido e estava todo mundo quieto. E aí eu fiz uma pergunta, né? Era um momento, assim, crítico da política e etc. E ninguém quis debater. E isso me espanta muito, sabe? Me espanta o fato deles se assustarem por uma mulher estar questionando, em primeiro lugar, por uma mulher estar num lugar que é de homem, que é sauna, né? Aqui no Brasil, né? Na Alemanha é não, aqui, tricomum, né? A galera pelada lá, foi todo aqui. mundo, né? Foi aqui, mas assim, o povo brasileiro não quer debater política. Ele envolve a política aos partidos. Ele pensa que debater política é debater guerras partidárias. Claro, E a gente não está disposto a debater guerras partidárias, a gente está disposto a debater política e políticas públicas. Exato, Né? ideias, Então, né? Projetos. vamos pensar num novo projeto de Brasil-Nação. É um Brasil que está se reconhecendo, porque com a eleição do Bolsonaro à presidência e a visão que ele tem de mundo, mostra também quem pensa como ele. Claro. E essas pessoas se mostraram, então mostraram a ideologia que elas carregam, a maneira como elas olham o outro e olham para o mundo. Agora, e aí que... Pode falar, Gas. Eu também acho legal essa coisa de plano de né, pensar num plano político para o Brasil e tal, mas eu acho que muito importante também, né, a pessoa tomar partido da sua própria revolução, né? No caso, você tomou partido da sua própria revolução, você fez com a Teorema alguma coisa que você queria fazer, que era ajudar pessoas e tal, né? E eu acho que é importante também lembrar as pessoas nesse momento, né? Que a política não é feita só pelo governo, né? A política é feita pelas pessoas também, né? As pessoas a política é de Estado, ela não é de governo. A política, né, ela existe nas relações sociais, ela existe em todas, em toda a comunicação, né, existe uma certa política, uma certa forma de se comportar, de falar e de agir e de conduzir seus negócios, né? Então, eu acho que assim, o teu exemplo aí ficou muito legal pra gente, né, Luísa? Que é assim, não esperar o governo fazer as coisas também, né? Tipo assim, tu quer uma mudança, cara? Seja você a mudança, primeiramente, né? Não adianta vir aqui criticar o governo ou vir aqui sem fazer a sua parte, né? Então, eu acho legal que tu pode falar alguma coisa aí pra gente, porque tu tomou partido da tua própria revolução. Tá? Tu começou legal. A tua própria revolução, e eu acho que é isso que é o mais legal e é o maior exemplo político que uma pessoa pode dar. Eu acho que é realmente começar a defender a sua causa, né, ao invés de simplesmente agredir outras causas, né? Porque assim, eu acho que algumas coisas, claro, a gente tende a dizer assim, não, vamos lá, vamos tirar, vamos derrubar, vamos destruir e tal, beleza, mas e aí? O que vai ser posto no lugar, né? Então talvez um pouco de energia também deve ser dedicado, né, às próprias mudanças de cada um aí nesse sentido, né? Vamos tentar ser mais como a gente gostaria que todos fossem, né? Eu acho que se a gente começar por aí também, a gente vai ter um belo resultado. Desculpa interromper teu raciocínio, mas é que tu é um exemplo disso para mim, né? Obrigada, querido. Eu vou aproveitar que eu estou no ar, né? Não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Milhares. Mas eu vou deixar um recado. É porque eu não estou no ar nunca, né? Tu sabe que eu não tenho essa aptidão. Eu vou deixar um recado para o meio acadêmico aqui, para no Chapecó, tá? Se esse pessoal que está no comando pensa que eles vão mercantilizar as nossas ideias, eles não vão.
Esse pessoal que assumiu a frente da universidade pensa que vai comandar o espetáculo na terra do alheio, não vão. Aqui tem estudante de peso, tem gente que pensa, e tem gente que sabe a importância de ter um núcleo pensante num local como o nosso, que é uma cidade média reconhecida pelo Brasil, pelo agronegócio, pela qualidade de vida, né? Chapecó aí está na ponta disso tudo. Não vão roubar as ideias e não vão sufocá-las e não vão mercantilizar aqui o nosso projeto de ensino, o nosso projeto de estudo. A gente está vindo com força total, as eleições estão aí, os estudantes, eles estão mais conscientes, tá? E uma nova política vai surgir dentro do meio acadêmico, que é um meio vaidoso, tá? Porque as pessoas daí começam a se sentir mais poderosas através do conhecimento, e isso já explicava Foucault. Então, essas pessoas que estão hoje achando que o espetáculo e que o poder não circula, vão ler Habermas, vão ler Foucault de novo, a metafísica do poder, vão ler Bourdieu, que vão saber que a roda gira, e está girando, e a gente está aí de pé para receber vocês, e incluí-los, não excluí-los, como você fez com a nossa geração, com a geração que queria, e realmente que os alunos saíssem de lá com um conhecimento apto a exportar ideias, não se limitar ao regionalismo. Então, assim, ó, eu tô aí, tá? Se liguem que eu tô aí. Maravilha! Tá, Maria Luísa Romanfoli. Peraí, não vai desligar, eu preciso falar. Fala. Mais uma coisinha, gente, tá? Mais uma coisinha. Eu estou escrevendo um livro, ele está ainda no seu prólogo, né, assim, bem no início, mas é um livro bem interessante. O título do livro é Peripécias Secretas de Minha Mãe. Não vou usar o meu nome como autora da obra, porque a obra não é minha, é de uma grande amiga, e o codinome vai ser Orildes Bernadette, e vai ser um livro na versão 50 tons de cinza, sabe? Da mulher moderna. Então, vem que tá picante, tem ali conceito feminista, tem apoderamento feminista, tem sou dona do meu corpo, sou dona das minhas vontades, e vai ser um livro que a gente vai estar trabalhando com a Companhia das Letras, tá? Então, fica aí a expectativa desse lançamento. A gente também, Luísa, e a gente quer que tu volte aqui para falar depois quando esse livro estiver pronto, tá? Sabe que aqui no Boteco do Gaspo tu é sempre muito bem-vinda. Eu queria agradecer demais tua presença, foi uma maravilha. O pessoal adorou a tua entrevista. Obrigada, foi sensacional. Eu também, particularmente, eu ansiava muito por essa entrevista, eu sabia que ia render ótimos assuntos. Infelizmente, apesar de a gente não ser uma emissora de TV, né, assim, a gente ter, como é que eu vou te dizer, um horário ali delimitado, a gente se propõe a fazer a coisa dentro de um certo tempo, né, e a gente não estendeu mais o assunto para a gente não fugir muito da nossa proposta, que era de ser 1 hora de live, a gente já está em 1h20, mas a gente vai te trazer de novo, porque ainda tem muita coisa para ser falado, né. Querida, então, obrigado demais, Obrigada tá? A você, tá? Te amo, tu é um irmão para mim. Também te amo. Beijão, tchau.